Sejam muito bem-vindos a mais um AZCast Engenheiro Raiz. Eu sou o engenheiro Felipe Soares, estou aqui com o arquiteto Fernando Soares e com dois convidados mais que especiais. Além de serem parceiros do nosso ecossistema de negócios, são amigos pessoais que a gente tem na vida, né? Eu digo que a engenharia, o mercado imobiliário, ele une pessoas, une propósitos, realiza sonhos. E hoje eu estou aqui com Marcelo Sampaio e meu parceiro Ricardo Broll. Dois especialistas da área de vendas, negócios e o cara que você tem que colar para fechar a obra. Se não tiver colado com um cara desse, você não ganha dinheiro não. Meu irmão, sejam muito bem-vindos. Gostaria que vocês se apresentassem aqui pro pessoal, por favor. Chama. Deixa eu botar aqui também óculos aqui. O homem é do litoral, gente. O homem é do litoral. No litoral tem que estar com óculos escuros ao sol desse que tá aqui, né? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Ricardo Broll, sou corretor de imóveis aí há 13 anos, né? E trabalho com essa modalidade de aquisição e construção já desde 2012. E quem quiser fazer um investimento no Litoral Sul, entre em contato que a gente tem as opções, né? Vamos embora. Fala, meus queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Obrigado, Felipe, pelo convite, Fernanda, aqui parceiro aqui de longas datas. Vamos embora. E sou consultor imobiliário também há 13 anos, por coincidência. Olha. E é esse mercado que vem cada dia se renovando, se aperfeiçoando e cada vez as pessoas buscam um produto mais personalizado, exclusivo, com economia também. E esse vai ser um dos principais assuntos de hoje, né? Que é para você que quer fazer a sua casa do seu jeito. Exatamente. Lembrando que esse programa, o AZCast Engenheiro Raiz, ele é patrocinado e viabilizado pela Tech Dry Impermeabilizantes, ou seja, que você não pode mais ter dor de cabeça com impermeabilização, não pode ter mais dor de cabeça com filtração e umidade. Então, a Drytech é que está oferecendo aqui essa oportunidade de vocês terem esse bate-papo, esse conhecimento que vai gerar valor aí na vida profissional de cada um de vocês e em você também que está aí do outro lado procurando, fisgando ainda a sua própria casa, não é isso? E também nós temos outro patrocinador aqui, que é o Obra na Mão, gestão da construção. Gente, o Obra na Mão é a plataforma que nós utilizamos para gerenciar nossas obras. A gente fala muito da qualidade da construção e para ter qualidade tem que ter gestão. Senão, aquele sonho do cliente se transforma em ter uma terrível dor de cabeça. E eu tô aqui também, gente, com a minha sócia, a minha irmã, a versão bonita da AZ Construções e a versão brava. Enquanto eu apareço aqui sorridente, ela toca o terror no escritório. Se apresenta aqui, Fernanda, pro pessoal. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Soares, arquiteta, urbanista e especialista em design de interiores. Sócia do Felipe, né, da AZ Construções. Eu estou no mercado há 8 anos. 6 como formada, né? E 2 dentro da área de trabalho como estagiária. E hoje eu estou aqui junto com ele, né? Com os nossos amigos aqui, parceiros, para fazer um bate-papo bem legal. Cara, eu quero começar dizendo o seguinte, né? Na construção, ninguém levanta uma casa sozinho. São pilares, fundações. E eu brinco que aqui está basicamente a maior parte do ecossistema da construção civil. O cara que está lá na frente de batalha, o cara que viabiliza o sonho, que ajuda, na verdade, o cliente a realizar o sonho dele, que são vocês que estão na frente imobiliária. O arquiteto que vai lá desenhar a parada, tornar o sonho do cara em algo tangível e nós que vamos lá ajudar na construção. Como é que vocês entendem aí esse ecossistema, a importância dessa união da gente, dessas parcerias, gente? Pessoal, Felipe, eu acredito que hoje a parceria é o que move o mercado imobiliário. Aqui tem um construtor, engenheiro, nossa amiga arquiteta e a gente como corretor que normalmente é quem inicia esse elo, que é através da captação dos clientes. Hoje indicação, redes sociais é muito forte. Mais de 90% dos clientes que eu atendo, eles inclusive fazem a viabilização financeira através de financiamento bancário, ou seja, já engloba também mais um parceiro que é o correspondente bancário. E acontece também uma troca de clientes que às vezes o cliente ele vai direto no correspondente para saber o quanto ele pode financiar, o quanto ele tem de crédito, para a partir daí iniciar. Para a parte de projeto com o arquiteto, desde que fique compatível ao sonho dele e também ao bolso, né? Não pode fugir. Tem que ser uma integração muito interessante, o orçamento com o projeto e depois partir para a execução. E tenho certeza que quando acontece esse entrosamento, todo esse ecossistema, como bem falou, fica integrado, tudo flui naturalmente até a entrega das chaves.
Show de bola. Bro, complementa aqui essa resposta, porque o Bro tem parceiro demais, pô. Eu nunca... Bicho, eu sou ciumento, velho. Eu sou ciumento. Eu sou um homem, pô. Que não, que agora a gente vai ter um bocado de coisa junto aí, né? Agora, depois desse podcast, quem sabe ele não manda coisa... Mas vem, abençoa, Jesus. Marcelo falou muito bem aqui já também nesse processo. E assim, e quando não anda as engrenagens assim perfeitas, que às vezes o cliente vai no correspondente e depois esquece a parte arquitetônica, ou então vai procurar o corretor e ele perde esse time. A aprovação já é outra, entrou alguma restrição, então tudo isso daí vai águas abaixo, né? Então acho que o correspondente é fundamental no processo inicial dessa aí, como também o arquiteto junto com o construtor. Porque muitas vezes o arquiteto, quando não está alinhado com o construtor e o orçamento da casa, tudo vai água abaixo. Várias vezes a gente pegou o projeto, quando vai fazer o orçamento, está totalmente fora da realidade do cliente. Já começamos. Né? Já começou com um ponto importante aqui. Cliente frustrado. Isso acontecia muito, essa frustração. Muito. Cliente frustrado. O que é que acontece, pessoal? Muitas vezes o cliente ele tem um sonho numa casa, só que às vezes não é o sonho que cabe no bolso dele. E senta com um arquiteto, que muitas vezes, Fernanda, a gente já viu muito lá na empresa, o cara chega com um papel, com um projeto que ele fez para o cliente, sendo que não procurou saber nem qual a disposição o cliente tem de pagar, qual é o teto que o cliente pode pagar, porque é baseado nisso que a gente faz um bom projeto. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu muito lá na empresa, do cara chegar com um projeto, gente, ó, tem 280 mil e a garagem tem um balanço de 10 metros. Eu digo, dá para fazer a garagem. Se quiser, a gente faz a garagem. Vai mas, ficar assim, uma baita da garagem. Mas assim, vocês já se depararam muito com isso? Sim. Isso aí não tem pra onde correr, né? Não, de jeito nenhum. Vários clientes chegam, inclusive, com aquele link do YouTube. Quero a casa assim. Com aquele rabisco numa folha Chamex. É o que eu sempre sonhei, mas tem que andar em paralelo. Inclusive, alguns construtores que eu trabalho, ele já tem uma parceria fixa com X arquitetos ou arquitetas para não fugir desse time, dessa complementação. Que aí, se o projeto vende algo acima do que ele pode e depois quando vai para a parte de orçamento e não bate, acontece um choque, então tudo se perde tempo, aí vai botar a culpa é do corretor, na maioria das vezes, né? Aí depois ou a culpa é da arquiteta que não escutou. Aí vem um retrabalho, o engenheiro que foi caro, né? Aí rola todo esse... Sem contar que o cara se frustra, né? Depois que ele se encantou com demais, algo, meu amigo, pra pegar algo menor, abaixo do padrão do que ele espera. Fica difícil até porque às vezes não tem um memorial descritivo planejado. Olha, né? gente, olha só, o Ricardo Brau, ele não é engenheiro, tá? Mas ele tá dizendo aqui, faltou memorial descritivo, porque a galera da engenharia, na hora de orçar, o pessoal da arquitetura também às vezes deixa o negócio... Muito solto, né? Aí o cliente, não, eu quero. Então, quando você vai lá, o cliente, eu quero isso, e o arquiteto vai fazendo o que o seu cliente quer. Estou pagando o projeto e o arquiteto vai fazendo, né? Aí, quando chega na fase do orçamento, o bicho pega. Então, assim, às vezes é muito importante, nesse nosso processo, a gente já definir o memorial descritivo, porque quando vai para a arquiteta, já tem a noção disso daí, ela vai poder ousar dentro do projeto do cliente, dentro do cronograma orçamentário dele. Isso daí é fundamental, principalmente para a gente que trabalha com aquisição, terreno e construção. Porque se voar demais aí, não consegue... Simplesmente não sai negócio. Não sai. Para complementar aquela frase, né? Pessoas precisam de pessoas e a gente precisa um do outro, né? O engenheiro, da arquiteto, vocês que são corretores. E essa questão que ele está falando, que vocês entraram, do arquiteto estar alinhado com vocês, é importante para não causar frustração no cliente, certo? A gente na faculdade sonha muito. Arquiteto quer fazer uma casa top com um balanço, vista para o mar. Então, a gente sonha muito lá. Não aprende a botar os pés no chão, né? Saber como é a realidade aqui hoje. Então, a gente tem clientes e clientes. Tem um cliente que vai poder pagar muito mais caro, mas tem um que vai ter o crédito menor. Então, a gente tem que trabalhar baseado nisso. E aí, se a gente extrapolar demais, né? Acaba mostrando ao cliente, o cliente vai lá, das duas umas, se apaixona e aí, quando vai para a parte do orçamento, vê que não dá, ou se frustra logo de início. Eu não posso pagar por isso. Já aconteceu com a gente. Já aconteceu. Então, aquela frase, né? Não adianta a gente querer projetar um avião se o meu cliente só pode pagar por uma bicicleta. Então, tem que respeitar o bolso do cliente, as vontades dele, né? Dentro do orçamento que ele tem. Isso é importantíssimo. Uma das coisas que a gente preza muito lá na empresa, pessoal, é que assim, se vier do corretor ou se for o cliente que chegou, que às vezes o cara vem através de um projeto, a gente senta todo mundo junto. Tem que estar todo mundo na mesa. Porque eu não vou ser o cara também, como construtor, que eu vou estar derrubando sangue de ninguém. Então, chegar aqui e dizer, ó, senta aqui.
tá perfeito você ter querer isso aqui, querer tudo isso, mas vamos entender um pouquinho da realidade. Ó, eu abro o site da Caixa e mostro, ó, isso aqui é a média do metro quadrado construído de cada padrão. Com o valor que você tem dividido aqui, é uma coisa que a Fernanda hoje faz muito, é saber em média, tá? Não é quer dizer que é o valor fechado, mas o ponto de partida. Se eu não tenho nenhum projeto, ainda vou conceber, então eu tenho que ter um valor médio de mercado para poder chegar. Sua casa pode ter até 130, 150 metros quadrados, padrão de acabamento X, Y, Z. O máximo mínimo, né? Pra ficar mais Puxou já muito no deixou meu o pé, negócio. Se durante, porque assim, é uma coisa que a gente que trabalha, ela não aprende sobre isso. Exatamente. Mas aí quando a gente tá alinhado no escritório, uma coisa vai puxando a outra que a gente quando o cara sentar aqui, a gente já tem que saber. E o arquiteto fica com medo. Às vezes perguntar quanto é que você pode gastar. Às vezes o corretor não tá do lado dele na hora quando o cliente chega. Mas não. é importantíssimo. É muito importante o cara ter um teto. Eu digo, ó, vamos lá. Ah, mas é porque eu não sei ainda, tá. E se você soubesse, quanto seria? Aí o cara nunca responde primeiro, mas o cara vai puxando ele, ó, quero gastar no máximo tanto. Tá, mas se eu esticar um pouquinho pra melhorar, ó, dá pra aumentar? Aí o cara vai sempre aumentando um pouquinho. Então, a gente tenta trabalhar com um teto de gastos e projetar em cima daquele teto. Exatamente. Eu costumo passar um passo a passo pro meu cliente, até tava trocando ideia junto com o Brol. E que o primeiro passo, para quem vai financiar, claro, é sempre fazer a aprovação do crédito, que é para ele ter a certeza das condições e limites financeiros dele. E vai ficar a critério dele. Quero usar o limite? Não quero. Minha parcela limite, sei lá, é de 4 mil, foi aprovado 5. Então vamos reduzir um pouquinho. E a partir daí, partir para a escolha do terreno, que o projeto só pode ser feito em cima do terreno. O terreno até indico que seja algo em torno de até 20%, 25%, vai variar bastante de região, estou falando mais baseado na minha. E para que não tire o valor da casa, né, que poderia colocar na casa. Para que depois sim, em paralelo, vá para a parte de projeto e orçamento. Isso é importante. Deixa eu perguntar aqui a você, Ricardo, uma coisa. Em relação ao tipo de imóvel que você vende hoje, aqui Litoral Sul, a minha região, onde eu construo também, qual é o tipo de cliente que a gente tem vários perfis, mas vamos lá, qual hoje o perfil que você mais atende, qual o tipo de imóvel, até para quem está do outro lado, que seja da região de praia também, entenda um pouquinho disso, porque o cara quer se aventurar, construir para vender, sem nem pesquisar com quem está na frente, cara. Eu vou fazer até um tempo nesse processo que a gente falou agora um pouco, é o seguinte, quando a gente fecha até o metro quadrado do cliente, ele tem um time de construção, né, Felipe? Você aí como consultor, engenheiro, tem esse time de construção. E às vezes o cliente, Marcelo, está com um orçamento limitado, mas durante o período da obra, lembrando que ele pode trocar também os materiais, porque ele é um advogado, é um contador, recebeu um dinheiro extra, ganhou uma ação, vai ser difícil a gente aumentar a casa, mas ele pode melhorar o acabamento. Fechar com a cara dele. E lembrando que vai estar arquiteto para dar as melhores consultorias para ele e encaixar da realidade dele hoje o que ele não pôde fazer no dia que a gente fechou o processo, né? É importantíssimo isso. E com relação às vendas lá, o que está acontecendo no nosso Litoral Sul, nós temos lá vários tipos de condomínio, né? E ofertando desde classe A, B, C. Eu acho que todo mundo tem a oportunidade de construir pela essa modalidade de aquisição, terreno e construção. E ter os profissionais como arquiteto, como engenheiro e os corretores nós, para desenvolver um projeto para ele específico. Né? O que eu estou pegando hoje lá? Hoje eu tenho clientes do primeiro imóvel, eu tenho um cliente hoje para casa de praia, porque eu tenho vários condomínios na região, proporcionam para várias pessoas, seja o primeiro imóvel, porque a modalidade de aquisição, terreno e construção também pode ser feita pela Minha Casa Minha Vida. Então você tem lá residenciais, mais em conta, como você também o alto padrão. Então hoje a gente consegue atender todo esse público. Lógico, quando vem o cliente específico. Quando é um construtor para fazer a venda, ele tem que consultar justamente o corretor que está ali, porque senão a obra não vai condizer com o que é o mercado hoje. E ele fica, por que minha casa não vende? Por que minha casa não vende? Porque milagre não existe. Existe, assim, preço justo, projeto adequado e a necessidade do cliente. É isso aí, vai fazer com que a gente venda. E o estudo, né, do local, o que é que está vindo de demanda, quais são as pessoas, como você mesmo falou aí, então, para saber o que é que as pessoas procuram por ali, né? Quantidade de quartos, hoje em dia, normalmente, quantos filhos as pessoas têm. Hoje em dia, todo mundo quer um home office dentro da casa. Depois da pandemia, a gente viu que todo mundo quer um canto para trabalhar. Então, tem que pensar nesse... É fundamental isso que você falou agora, principalmente pelos condomínios. Porque o condomínio X, ele tem uma determinada quantidade de família, de pessoas na família. O Y tem aquela. E se você não tiver esse sincronismo aí, para cada realidade lá, você vai estar perdido. Aí eu digo assim, Ricardo, minha casa não vende. De fato, porque você fez uma situação que não era para ser feita nesse condomínio. Ele servia até para outro, mas para esse vai demorar um pouco para chegar à realidade. E isso acontece muito, tá? Porque
durante a pandemia surgiu-se vários consultores, tudo. Então aí a gente veio uma situação, e eu acho que agora o mercado começou a selecionar o que são os bons de verdade que estão no mercado, que estão fazendo coisas diferentes e estão conseguindo proporcionar o melhor para o seu cliente. Porque a experiência de sentar no sofá depois de um dia de trabalho e fazer... Conseguir é muito melhor que você chegar assim, não quero nem ir para casa hoje, que eu não aguento mais, né? Eu vou contar uma coisa a vocês. Pode falar. Defendendo nossos colegas e parceiros construtores, né? A gente estava até comentando, antes de iniciar esse bate-papo, que ser construtor virou uma segunda profissão de quem tem um dinheirinho sobrando. Então, vamos lá, o cara tem seus 300 mil. Então, na cabeça do cara, ele vai pagar alguma empreiteira para fazer uma casa sem fazer uma pesquisa de mercado, sem perguntar para um corretor como é que está a situação naquele local. Era o gosto dele, né, Marcelo? Era o gosto dele. Agora tá como se ele fosse fazer para ele morar. Para ele morar. Para vender. Então, e vai ter aquela margem de tantos por cento, que foi o que ele ouviu falar, que um vizinho, um colega fez. Enfim, acontece que rola a frustração e muita gente está saindo do mercado, né, deixando de fato para os profissionais. Teve uma situação bem interessante que um desses, espero que ele não veja aqui esse podcast, ele quando me chamou para vender a casa já estava pronta e eu disse para ele, olha, um imóvel ele só não vende se ele não tiver documentado, se ele tiver mal precificado e se ele tiver construído no padrão acima da região. E ele estava com esses 3 pré-requisitos negativos. Até quando eu fui fazer o vídeo lá da casa, por consideração a pessoa que não é do ramo, né? Às vezes faltou informação. A orientação, né? Faltou esse trato. E aí eu gosto de colocar nomes nas casas. Eu até coloquei essa de James Bond, porque era uma missão impossível. E ficou 2 anos para vender a casa. Graças a Deus apareceu uma pessoa depois, que foi o tempo que o mercado foi valorizando. Aí sim, teve a consciência de documentar, chegou num preço justo e o público foi começando a chegar naquele local. Mas vê quanto tempo, vê quanto dinheiro parado que a pessoa teve. O que acontece muito é que a engenharia, a construção em si, ela é um negócio. Só que ela está sendo um negócio que está explorado por pessoas que não são da área. Isso. E aí o que acontece? Acontece a frustração do cara fazer de qualquer jeito, o cara que comprou se frustra, nunca mais quer comprar uma obra, o cara pegou uma aquisição, terra em construção, inclusive lá no condomínio, o cara para durar 8 meses, durou 1 ano e 6 meses. Como é que um cara desse não vai ficar frustrado? Quando alguém chega para ele, tô pensando em construir, o cara detona qualquer construtor. Queima a classe. Queima o ecossistema. Porque você deixa de vender, ela deixa de projetar e eu deixo de construir. Por isso que é importante esse acompanhamento durante a obra também de todos os profissionais envolvidos, né? E como é que funciona esse acompanhamento de vocês? Aí chegou no outro gancho. Vocês acompanham a obra de perto quando vocês levam o cliente? Como é que é esse acompanhamento entre cliente, construtor, arquiteto fazendo suas visitas e vocês, corretores? Veja bem, lá quando a gente fecha um processo de obra, a gente faz o acompanhamento do começo ao final, até a entrega das chaves, né? O Marcelo falou que ele bota o nome das casas lá, eu boto o endereço, tudo certinho, para que o cliente possa acompanhar, inclusive no próprio, tanto nos stories, no nosso Instagram, como alguns destaques. Então, lá está a obra do começo ao final. Inclusive, fiz o curso do Felipe lá também, ele digo, tem muita coisa lá, né? Ele é aluno do Construindo Casa, tá? Ele gosta de acompanhar para fiscalizar as obras, ele tá certo. É fiscalizando que ele vê também quem construtor ele vai indicar para o próximo ou não. Não é isso? Você sai filtrando. Esse é o ponto, até porque assim, tem casas que o cliente chega para que eu faça vender, eu disse, rapaz, essa casa eu não pego, eu tenho que sair de uma forma elegante para que não fique tão feio o processo. Mas assim, então eu conheço o processo construtivo. É importante a gente saber o processo construtivo, porque assim, essa casa eu nem pego, porque eu gosto de botar a cabeça no travesseiro e dormir. Sim. Porque o problema da casa, ela não vai acontecer de imediato quando você entra, né? Vai ser aquele processo de maturação e a casa começa a ter uns problemas. E aí... Não é importante só a construção, é importante também o pós-obra, que a gente sabe que é um processo artesanal. E aquele construtor que, amanhã eu vou, e o cliente fica lá esperando, desmarca o médico, está lá esperando, e o construtor nem aparece lá para dar, não tem uma equipe de suporte. Então essas pessoas aí eu já pulo fora, porque eu sei que vai trazer, a construção civil vai trazer isso. Né? Não é um projeto industrializado, é artesanal. E nós somos pessoas que precisamos de pessoas. Então isso aí é importante durante o processo. Então a gente acompanha a fundação, impermeabilização, nós trabalhamos numa área de praia, existe muito sal, a umidade ascendente é muito forte, né? E se você não faz o processo lá, eu digo que é um câncer, né? De 6 em 6 meses você vai ter que fazer uma pintura, tem aquele problema, e quando ele fica ligando para você, rapaz, a minha casa tá descascando, eu digo, eita, tá trocando de pele igual a cobra, né? Então... E seu nome fica no jogo, exatamente. né? E assim, nós temos uma coisa muito importante, que é o nosso nome, tem o Ricardo Brol, o imóvel, né? Eu vou me esconder atrás de quem, né? Porque não é um nome comum. Então a gente preza
preza muito por isso. Senão, nesse processo que veio da pandemia, eu poderia trabalhar com 500 construtores, porque o que apareceu de construtores para trabalhar, mas quantos construtores de fato é o dono da obra, é o engenheiro da obra, é a sua RT que está lá, né? Porque muitos investidores chegaram, pegaram um cara ali, não, tira a RT e nem aparece mais no processo. Então, isso aí eu tive muito cuidado para estar lá, com meus parceiros, construtores, corretores, que a gente faz muita parceria, e isso aí é importante, né? Do início ao final da entrega da chave, para ter a satisfação. E a indicação sempre vem. Inclusive, um abraço aqui para os nossos parceiros. Tem lá o Pedro, tá da Placom, que é parceiro meu também, o Nunes, da Nunes de Engenharia. Tem lá o Vinícius e a Pri, tá lá de Garanhuns. Porque a gente não tem concorrente não, pô. Tem mercado para todo mundo. E eu não tenho vergonha de dizer que não. São parceiros meus também. Vai tô trocando ideia com o Pedro, com o Nunes, A com Priscila, Priscila, que é arquiteta, se formou com a minha irmã. Então, para com esse negócio de dizer, não, porque só tem que ser comigo. Não, meu irmão. Tem mercado para todo mundo e cada um com seu espaço. E dividir para multiplicar, né? Dividir, quem divide multiplica. É exatamente isso. Perfeitamente. Antes de vir para cá, estava fazendo uma listinha dos últimos 18 meses e podia ajudar exatamente 30 famílias através dessa modalidade, aquisição, terreno e construção ou construção em terreno próprio. E bem interessante que você falou da gente selecionar. Desses 8, tem alguns que eu já não quero mais trabalhar, que deram trabalho. Os clientes entenderam que fiz o máximo, esses que tiveram já conseguiu receber a chave, mas enfim, o mercado está aí, está para todo mundo e com certeza quem tiver o maior profissionalismo, a maior vontade de entregar o melhor, não é um sapato sem desmerecer um sapato, mas é um lar, é onde a sua família, as pessoas que você mais ama, vai passar a maior parte dos momentos. Então é algo que tem que ser feito com muito carinho. Eu costumo usar uma frase que eu aprendi com a Tatiana, minha sócia em outro segmento, que é o seguinte, cara. O imóvel do cara, a casa dele, é o ticket mais alto que geralmente ele paga na vida. Sim. É o maior bem que ele paga 25, 30 anos. É o sonho, cara, né? O cara não quer entrar na casa pra estar batendo pé de dedo, cabeça de dedo, como aconteceu na pandemia, que muita gente foi construir, porque começou a perceber os defeitos da casa. O cara passava o dia todo trabalhando, aí chegava em casa à noite só pra dormir e não percebia os erros. Quando começou a pandemia, que o cara ficou em casa, o cara enlouqueceu. Deu um boom tão grande, cara, que eu acho que eu nunca peguei tanto serviço como durante a pandemia. Porque o cara via que aquele sonho não era o sonho exato dele. Começou a observar, né, os pequenos detalhes e problemas da casa. A pandemia foi um momento onde as pessoas tiveram muito tempo que o tempo normalmente é a maior objeção que se tem quando se vai atrás de um objetivo. Um objetivo sem data é apenas um sonho que vai passando e nunca você vai concretizar. Então, como as pessoas ficaram, a maioria delas em casa, confinadas com a família, começaram a dar, além de mais valor à própria família, que é o nosso maior bem, ao imóvel, que é onde vai passar a maior parte do tempo com elas. Show de bola. Deixa eu perguntar aqui em relação ao fluxo. Vamos lá. Chegou aqui um cliente, tá louco para construir. Foi procurar o Marcelo, procurou o Ricardo. E qual é o fluxo que vocês fazem? Vamos imaginar, vocês entram, é você que leva para a prefeitura, você manda um despachante. Como é que vocês trabalham aí? Vamos lá, começar aqui pelo Ricardo, depois o meu parceiro Marcelo. Veja, eu faço todo o processo, né? Junto com o construtor. Vamos lá, desenvolvemos o projeto, já está tudo certo, aprovou o crédito. Você participa ativamente do projeto? De todo, tanto o projeto quanto a parte de aprovação da linha de crédito. Eu tenho um correspondente muito bom, mas eu trabalho com ele já há mais de 10 anos, então faço a aprovação, desenvolvo o projeto junto com o cliente, tá aí o arquiteto, porque a gente vai estar ali o tempo todo, conversando, a gente está ali próximo o tempo todo. Finalizou o projeto, eu vou para a prefeitura, faço a parte do alvará, faço tudo. Tem um checklist, a gente tem aquele checklist lá, né, já completo da documentação, pego toda a documentação e dou entradas para o construtor, até porque a gente trabalha com a exclusividade. Às vezes, tem muitas coisas, beleza, já direcionei para o despachante, ele já vai levar, quando eu não consigo fazer. Quando é um caso muito atípico, aí eu gosto de pegar do início ao final, até porque eu vou aprender mais também, mas o processo do projeto, o alvará, a verbação, entrega da chave, eu faço tudo. Com o cliente. E faz festa, viu? Ainda dá a banda. Ele ainda dá a banda. Vamos lá, Marcelo. Agora vai ter que dar a banda em Garanhuns também. Eu tô todo presente. Mas a banda é pesada, Vamos lá, Marcelo. Veja, é todo esse acompanhamento. O cliente, às vezes, ele quer saber alguma coisa e ele não sabe para quem perguntar. Então, eu acredito que o corretor
é a pessoa que ele deu o primeiro pontapé da confiança. Então, se ele tem um probleminha com crédito e ele não tem, às vezes, uma afinidade com o correspondente, ele vai perguntar para o corretor. Se ele queria alterar um projeto, ele às vezes não tem não se sentiu tão à vontade, pelo menos nesse primeiro contato, ele vai falar com o corretor. E tudo isso até no desenvolver da obra também, alguma coisa de execução, algum material que quer trocar, por mais que ele tenha assim, mas eu gosto de ficar à frente desse processo do início ao fim, da captação à entrega das chaves, dar esse suporte necessário e tudo que for também compatível essa parte de documentação, né? Tem algumas coisas que são mais complexas, dependendo da demanda, a gente terceiriza com algum despachante, mas no mais que é prefeitura, cartório, é tranquilo de ir fazendo esse desenrolar. E em relação a construir com aquisição de terreno e construção ou comprar pronta? Vocês preferem vender qual dos dois? Óbvio que ninguém vai negar a venda, né? Sim, porque todo claro. mundo quer ganhar o pão. Mas as vantagens que você leva, o que é que você apresenta para o cliente em relação a isso? A prioridade geralmente do cara é comprar uma nova ou geralmente o cara prefere construir do zero? Como é que é a realidade? Eu sei que muda de mercado para mercado. Veja, eu acredito que na grande maioria mesmo das pessoas, às vezes é o cara que paga 10 anos de aluguel, mas quando ele aprova o crédito dele, ele quer a casa para ontem, não é? Mas às vezes ele não tem eu não vou dizer nem condição financeira e nem que agrade algum produto que agrade o que ele está querendo. Então, para esse cliente específico, eu ofereço a construção, onde ele vai ter uma economia de até 30%, vai fazer um projeto personalizado exclusivo e todos esses diferenciais, já que quando está pagando um aluguel, normalmente é um aluguel baixo, né? Senão, se tivesse alto, já teria se apertado para ir atrás da parcela de um financiamento que tem ficado bem próximo, inclusive. Então, a grande maioria dos clientes não vem predisposto para a construção. Ele é orientado para que isso aconteça. E falta bastante ainda informação. A Caixa não sai divulgando por aí. Você tem um terreno, você pode fazer o financiamento de construção no seu terreno próprio, né? Ou se você não tem, pode fazer um financiamento só, envolvendo a compra do terreno e a construção da sua casa. Isso não é muito divulgado. Por quê? Porque há um período recente gerava muita inadimplência por ser feito de forma amadora. Cada vez mais vem sendo restringido pelo banco. A taxa de juros está bem próxima hoje de um imóvel novo ou usado e cada vez mais é uma modalidade que vem caindo na graça da população. E aí, Ricardo, suas colocações? Veja só, depende muito do time, de fato, do cliente, né? Assim, mas geralmente o cliente tem as suas vantagens de comprar a casa pronta, né? Porque a casa pronta, ela tem 2 pontos. É a casa pronta nova, né? Que você tem a garantia do construtor, tudo isso daí. Você pega uma casa pronta que já está mobiliada. Então, assim, qual o time que meu cliente está hoje? Né? Porque às vezes você está ali, você paga ali até a porcentagem a mais, mas está com a casa pronta. Às vezes eu gosto, por exemplo, fiz parte da arquitetura, eu gosto de pegar a casa sem nada, que vai ser o meu gosto que está ali. Mas às vezes de repente você mostrou o cliente lá e ela está toda personalizada, mas fez aquele às vezes aparelho. ele não gosta de obra, né? Exatamente, não gosta de obra e foi para lá. De repente uma experiência ruim, passou por situações, começou a fazer sozinho, porque eu vou tirar isso, vou conseguir o desconto disso, não vou precisar de engenheiro, não vou precisar de arquiteto, não preciso de mestre, não preciso de ninguém acompanhando não, e acaba se dando mal, gastando até mais do que pretendia economizar. Né? E tem um cliente que tem um time e a gente vai trabalhar justamente exclusividade. Um dos pontos positivos também da modalidade de aquisição, terreno e construção, é que durante a obra você paga muito imposto, né? E o imposto que é obrigatório é o ITBI. E quando a gente faz a modalidade de aquisição, terreno e construção, é um dos pontos chaves que eu uso também, é porque esses impostos são relacionados ao terreno e não à casa pronta. Imagina aqui comigo, tu comprou um terreno de 150 mil, 2% vai dar 3 mil reais. Essa casa pronta que tu está comprando hoje, ela custa 600 mil reais. Quando você vai pagar o ITBI, tu já pagou 12 mil reais. Então você economizou 11 mil reais aí. 11 mil reais já vai ser um painel lá, um closet da esposa. Piscina, né? um comecinho da piscina. Então consigo, além da economia dos materiais, a personalização, falar as vantagens do imposto que ele vai ter também com relação a isso. Porque o imposto está pagando lá. Que não vai agregar em muita coisa na sua casa. Essa questão da orientação que ele falou, né? Que muitos não sabem, mas vocês estão aí como especialistas para orientar o que cabe para aquele cliente. Exatamente. Nós não podemos perder negócio. Sim, né? É o perfil. Mas aqui... Até bicicleta o barro pega, né? Não, bicicleta, vai carro, vai apartamento de menor valor, tudo entra aqui, né? A gente resolve tudo aqui para nossos clientes. O que não pode é deixar o problema. Problema em todas as situações vão acontecer, né? Mas agora a gente ser
o que resolve, é melhor ainda. Então tá aqui o time só para vocês entenderem que vale muito a pena você construir a sua casa às vezes do que deixar pronta. Agora, se você tem celeridade, compra a sua casa pronta. Se você tem frustração, compra a sua casa pronta. Não tem certo ou errado. Tem estudo para sua realidade. Cada um com sua realidade, cada pé com seu sapato. Agora, a dica importante que o Brau deu aqui, só no ITBI você economiza quanto quando você constrói? Bota no papel, senta com o corretor e vê com ele qual é a tua melhor opção. E eu brinco que não é corretor não, tá? É consultor imobiliário, porque o cara passou de corretagem já faz tempo. Hoje vocês são consultores, é muito mais do que corretor. É uma coisa que eu brinco muito. O cara tá na frente de batalha, velho. Tem que valorizar o cara. Tem que ajudar a família a realizar o sonho, né, ali, né? De todo mundo, de vocês e o nosso também. Agora eu vou perguntar a Fernanda aqui, ó. Vê só, Fernanda. Em relação, a gente falou aqui da casa, que você pode fazer aquisição de terreno e construção, só que agora eu tô no papel de construtor. Eu vou começar uma casa, você fez o projeto pra gente vender. Eu vou perguntar a você, que você tá muito tímida hoje, muito caladinha, mas vamos lá. Tô só escutando aqui. Vamos em relação a construir pra vender. O que é que eu, Felipe, o que é que eu, construtor, que eu tô querendo entrar na área, eu, engenheiro, eu, arquiteto, tenho que levar em consideração qual tipo de imóvel eu tenho que fazer para vender? O que é as características da casa, digamos assim, que o arquiteto tem que analisar? Primeiramente, o que ele falou logo no início, estudo do mercado, né? Para saber onde é que eu vou construir, para saber o que vem, o que gira ali, exatamente, certo? Então, a gente tem que ver a questão de quartos, se a casa vai vender com um pavimento, 2 pavimentos, o que vem à procura. Lembra daquela casa que a gente estava fazendo? E aí você perguntou, 1 pavimento ou 2 pavimentos? E eu falei que são 2 situações diferentes, são 2 clientes diferentes. Dá para fazer com pavimento, com cômodos menores? Dá. Mas aí tem cliente que não vai querer porque tá o cômodo muito pequeno. Quero coisas amplas, quero uma área de lazer maior. Então, são 2 situações diferentes, 2 clientes diferentes. Então, a gente tem que saber para quem vai vender. Então, é importante saber o que é que está vendendo ali para a gente projetar. Certo? Questão da economia também, né? Trabalhar com materiais bons, né? Mas com pouco questão de vãos grandes. Então, a gente tem que procurar saber a questão da economia para vender. É diferente do que um cliente que vem, eu quero fazer personalizado e a gente fazer um módulo, né? Uma casa que vá atender a maioria. Uma forma comercial. Isso, mais. comercial. Uma obra clean, né? Comercial, sem muito né? enfeite. Sem muito enfeite, exatamente. Eu não vou botar uma parede toda de granito, porque tem gente que não gosta do mármore. Essa personalização vai ser deles depois, né? Depois, você vai ter lá uma tela branca, né? Então, quantidade de quartos, estilo da fachada, o que é que estávamos utilizando hoje? A fachada com platibanda, a fachada com telhado aparente. Então, a gente vai fazer aquela pesquisa de mercado e do local, né? Então, isso é importante. Questão da pesquisa para saber realmente o que é que vai vender, o que é que vende ali. E, para a maioria das pessoas, né? A economia também, que você é um construtor, Sim. né? E mais alguma coisa assim? Não, eu acho que são os pontos fundamentais que você falou aí. Ela ser o mais neutra possível. Exatamente. Que aí você consegue se imaginar dando o seu toque Perfeitamente. pra poder entrar nela. E vai ter a sua assinatura, né? Eu também faço um interior. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Em relação à exclusividade, o Brau falou aqui já algumas vezes, eu queria perguntar para vocês. Primeiro, para quem não sabe, o que é exclusividade e quais as vantagens que o cara que está tendo, o dono que está vendendo ou o construtor, em fechar exclusividade com um consultor? Chama. Por favor. Vai. Vamos lá. Eu trabalho só com exclusividade, né? Eu acho que Marcelo também tem muita parte aí com exclusividade. A gente tem essas conexões e assim, a exclusividade permite que você produza um material melhor e não quer dizer que esse material é só para mim, é para mim e para o parceiro, né? Esse material é desenvolvido por isso. E para o construtor, nós temos que oferecer o mercado que ele deu a exclusividade. Então veja, a oportunidade que o construtor está nos dando de fazer aquela venda seleta para o nosso cliente é maravilhosa, porque eu posso anunciar nos portais sem ter nenhum problema com isso, eu posso divulgar nas redes sociais. E a gente vai saber já o público-alvo para aquilo ali. Eu não vou ficar tirando para todos os lados, porque eu trabalho já na região lá um bom tempo. Então, eu consigo direcionar, consigo identificar, dependendo do condomínio, quem é esse meu público-alvo. Né? E a exclusividade permite essa velocidade na venda. Porque a partir do momento que ele assina a exclusividade comigo, eu tenho esse compromisso de fazer a venda. Não adianta eu ter 100 imóveis sem exclusividade,
tá? Eu prefiro ter 5, 10 imóveis exclusivos, que eu venda esses imóveis, do que eu ter 100 no mercado, que eu não possa produzir um material bacana, porque você não se sente seguro. Você não se sente seguro nem para apresentar isso para o seu cliente. Na hora, e com a exclusividade, não. Você estuda de fato o condomínio, quais são os materiais, o que você acompanhou. Vai lá, e mesmo que a casa foi feita para construir, eu vou lá para vender só no final. Vou lá, faço imagem. Quando o cliente... Como é que foi construído? Tá aqui, ó. Foi Você tem construído assim. autoridade para Então, falar. ó, a impermeabilização foi feita aqui, o aço que foi utilizado foi aqui. Porque depois da casa pronta, os vícios construtivos aparecem depois. E você não consegue ver. E a exclusividade permite isso. E eu faço isso também para o consultor. A exclusividade faz com que eu facilite isso para o consultor. Seja a parte de documentação, cartório, prefeitura, averbação, eu vou acompanhar isso com ele também. E assim, eu costumo dizer que a exclusividade é uma parceria que é melhor que uma sociedade. Sociedade se bota dinheiro. E a parceria, eu preciso apresentar o resultado. Então, através do resultado, essa parceria, ela aumenta a produtividade e se torna um trabalho muito mais longo com esse consultor. Eu passo por isso. Perfeito, perfeito. Veja, a exclusividade eu vejo ela de duas maneiras. A primeira em relação a quando um imóvel já está pronto, que eu acho, inclusive, mais difícil, porque é algo que você não participou, você não sabe como foi feito, você não opinou, simplesmente o cara jogou a bomba para você e falou, venda, não é? Eu prefiro, inclusive, não pegar esse tipo de oportunidade, não, jogue para o mercado. Quem vender, vendeu. Já quando um cliente consultor, que eu digo, um parceiro, chega para mim e fala, eu estou com esse terreno, nesse bairro, qual produto que você sugere que eu faça aqui? Isso. Eu vou passar para ele, veja, nesse bairro os últimos imóveis vendidos foram nessa faixa de preço, com essas características, e o público foi esse. Eu acredito, inclusive, que se você quiser fazer sob encomenda, tendo um projeto, um pré-projeto, não necessariamente o que vai fazer, eu posso previamente oferecer para alguns clientes, mas se nenhum quiser, você já constrói algo dessa maneira, e pode ter certeza que, se não durante o decorrer da obra, e na grande maioria é feito negócio durante a obra, tem uma facilidade muito maior de vender um imóvel do zero ou em construção do que um pronto. Por quê? Porque o cliente precisa se programar. Hoje, quando você vai botar no papel que você tem que ter 20% do valor do imóvel de entrada, mais a documentação que gira em torno de 5%, 6%, quando a gente vai botar esse valor no papel, é algo muito, muito alto para o cliente que, às vezes, ele não está pronto. Então, ele quer um imóvel pronto, mas ele não está financeiramente pronto para isso. Preparado, né? Preparado para isso. Quando é um imóvel que está em construção, ele consegue fazer um parcelamento, a gente consegue ver, de repente, se for entrar numa aquisição terreno de construção, colocar uma PCI com uma certa margem, que a gente sabe que tem essa diferença do imóvel novo para o imóvel em construção. Então, consegue fazer um fluxo financeiro que, de acordo com o ciclo de obra, facilite essa compra dele. Show de bola. E aí eu vou perguntar uma coisa que eu acho legal, interessante, que muda muito de região para região. O Marcelo fecha mais o valor global da obra e o Brawl fecha mais o valor de administração. Quem está do outro lado tem algumas situações, quem está do outro lado lá, que não sabe como é que funciona a administração quando é com o corretor. Como é que é feito, Brawl, o percentual de pagamento, ou como é que é feito o pagamento no caso de uma obra que você fechou com o construtor por administração? E Marcelo, depois você explica como é quando você fecha o valor geral aqui pra gente, por favor. Tá, antigamente eu trabalhava muito como o Marcelo, assim também, era valor global. Hoje funcionava muito pelo valor global, né? Mas durante a pandemia, pelo menos aqui na nossa região, teve uma oscilação de preço muito grande. O que aconteceu? Graças a Deus, todos os consultores que eu trabalhei, que fechamos contrato, conseguimos entregar a obra. Mas eu posso dizer assim, não tivemos prejuízo, mas lucro estimativo também não existiu. Então, teve que ter uma mudança nisso. Então, teve que entrar a parte de administração, porque senão a gente não conseguia fechar valores globais. Graças a Deus, agora os valores estão mais ajustados e aí consegue ter uma previsibilidade maior que eu não tinha um ano atrás. Verdade. Um ano atrás eu não tinha. Hoje eu já consigo fazer, né, alguma situação com previsibilidade de valor. Até para fechar a modalidade de aquisição, terreno e construção por administração, não é fácil. Porque geralmente o cara que vem pela modalidade de aquisição, terreno, construção, consultor, o cliente, consumidor final, ele está com aquele valor contado. Né? Então, assim, para ele achar a diferença para aumentar aquilo ali, fica difícil. Mas com relação aos honorários, nós não podemos fugir muito da margem. Hoje aqui, a gente fecha por administração entre 15% a 20%. Depende muito do empreendimento e o consultor que a gente vai trabalhar. Né? Eu costumo dizer também um negócio interessante aqui, para ser um pontozinho, que às vezes, cada construtor, você começa a trabalhar na obra, cada construtor tem uns pontos fortes
dos acabamentos. Não adianta o construtor A cobrar, sei lá, R$3.000 aqui e querer ir para um determinado acabamento, porque esse refino não é o valor que dá. É o próprio consultor, é a arquiteta que está visitando a obra, é o engenheiro, que ele é o cara minucioso ali. Olha, quebrou, refaz, porque é o meu nome que está ali. E às vezes o valor do metro quadrado vai variar pelo seu olhar clínico para aquela situação. E na administração, os honorários são estabelecidos prévio com o engenheiro. Mas a gente faz uma combinação desse fator. Esse pagamento é feito também durante a obra, né? Durante que ele a vai obra. recebendo. Eu, para os meus clientes, para garantir ainda processo de acompanhamento para o consultor, eu recebo no final da obra. Quando eu fecho aquisição, terreno, construção, eu como corretor planejo. Por exemplo, assim, eu fecho muito construção, então em torno de 10 meses. Então, se eu deixar de fechar um mês, eu sei que eu vou passar um mês vazio. Então, no mínimo, eu tenho que fechar uma obra, porque eu já planejei para isso. Então, minha combinação com meus consultores, a situação é a seguinte, ó, dependendo do valor também que vai entrar na venda. Tem venda que é feita à vista, o cara pagou 50%, digo, opa, livre o corretor aqui, né? Me ajuda. Mas quando não, eu faço esse compromisso com o construtor e eu faço esse acompanhamento até o final da obra para que todo mundo fique satisfeito, né? Show de bola. E no empreitada global, quando você fecha o contrato, aquele contrato de um lado de compra e venda e tal, como é que é feito o pagamento para o corretor? É na hora do contrato, é na hora do fechamento, é na hora da parcela? Só para entender aqui, pessoal. Pessoal, primeiro, voltando um pouquinho em relação a ser feito no valor global ou por administração. Eu deixo para o cliente bem claro que ele tem a opção de escolher. Ou vai ser colocado um percentual X em cima de tudo, porém o risco é dele. Inicialmente, se a gente for falar em valores de hoje, vai sair mais em conta para ele. Mas a gente não sabe como é o mercado. O mercado é muito estável. A gente pode ter, de repente, até baixa nesse valor, daqui para, sei lá, 10, 12 meses, de repente, como pode aumentar 30%, 40%. Teve itens que dobraram de preço durante, como ferro, milheiros de tijolos, esquadria. Então, o cliente, como ele está ciente dessa situação muito recente que teve, ele tem optado por fechar no valor global, onde o risco já passa a ser do construtor, certo? E o construtor, logicamente, ele vai colocar uma margem maior, porque ele vai se precaver com determinado percentual que, caso venha a ter algum tipo de aumento. E, normalmente, como ele tem um alinhamento muito bom com seus fornecedores, o fornecedor, vamos supor que o alumínio vai aumentar 20%. O cara do alumínio vai falar com ele, olha, semana que vem vai aumentar 20%. Às vezes ele vai usar daqui a 6 meses o alumínio, mas aí ele sabe que vai tirar do bolso dele. Então ele tem essa reserva para que ele possa antecipar o material, entendeu? Isso tem deixado os clientes mais tranquilos, não vai ter alteração nenhuma, de jeito nenhum, e os próprios construtores, pelo menos os que se organizam, também vão ter isso também. Em relação aos meus honorários, eles costumam me pagar proporcional à evolução da obra. Você vai recebendo também proporcional. Se eu vou receber, sei lá, 20 mil e a obra é em 10 meses, são 10 medições, então 2 mil cada mês. Depende muito da confiança, Depende né? muito Da da pessoa que está situação. do outro lado. Eu acho que isso é o que é legal, né? Não existe uma regra. Não Cada existe construtor uma você regra. sabe onde Não pode existe uma confiar, regra. onde pode amarrar. E por isso que eu quis trazer esses dois pontos. Para você entender que dá certo dos dois jeitos. Cada um na sua realidade. Exatamente. Isso é que é importante. Exatamente. Uma coisa que você falou aqui em relação ao empreitada global, eu sempre trabalhei com empreitada global. A administração também veio começar na pandemia. Eu até hoje faço os dois. Mas qual é o ponto-chave? Tem que ter fluxo de caixa. O que garante o lucro hoje de uma obra é 60% é material, 40% é mão de obra. Se você é um construtor que está há anos no mercado e consegue ter um fluxo de caixa grande, de você, por exemplo, a minha obra lá do Construindo Casa, eu comecei a casa antes, sabia que estava pandemia, estava entrando. Eu comprei o aço da casa inteiro, a laje inteira, eu comprei tudo que eu podia pagar antecipado, paguei, esquadrias. Então, ou seja, eu ancorei o meu preço lá atrás. E dobrou realmente a esquadria. Aí eu fui fazer, quando eu fui pegar, quanto é que tá agora, cara, da esquadria? Pô, praticamente o dobro do preço. Então, é planejamento, só que aí onde é que tá? Às vezes o construtor ele tá em alta escala, tá com vários clientes ao mesmo tempo, e aí ele vai pensar, onde é que eu vou dar a prioridade? Isso. Então, tudo é organização do construtor, é alinhamento do cliente, então cada caso é um caso específico e a gente tem que olhar com um olhar clínico para cada um. Eu penso muito dessa forma. Eu acho assim também, Felipe, fazendo um ponto bacana, porque às vezes o engenheiro, não como você, mas que já é um empreendedor, ele não tem uma visão de empreendedor, ele tem uma visão muito técnica e ele não vê como esse investimento de compra de materiais antecipado pode fazer o ganho para ele. Então, a abertura do construtor para isso é fundamental. Mas uma coisa também que é essencial para isso é o construtor que depende só da medição, ele está amarrado até a alma para qualquer reajuste.
Então, se ele é um empreendedor e tem a capacidade de fazer a compra antecipada dos materiais, ele tem que entender que a medição é só lucro, é só a entrada que vai entrar para girar o fluxo do caixa. E se ele não conseguir antecipar, aí ele leva algumas bombas aí, que é o problema do nosso processo, né? Eu vou fazer uma casa, pessoal, agora, que é o estudo de caso 2 do Construindo Casas, o treinamento até que o Brau comentou, que essa casa ela vai ter a assinatura do Brau, a exclusividade dele, projeto da Fernanda. E para você ter noção, como é que foi o fluxo, Marcelo? Como é que a gente fez aqui? Fernanda, preciso de um projeto. Aí ficou decisão, térreo ou primeiro andar? Brau foi da minha casa. No começo, ó, quero fazer um padrão tal. Ele fez, ó, vamos pensar. O que é que você me recomendou logo, Felipe? Até quanto? Explica aqui, pessoal, pra ver como é a história. Bora lá conversar sobre essa casa. Isso aqui agora é realidade. Briga, projeto. Como foi? Vamos Rapaz, lá. tem que botar a porta vencendo a vida, isso já tá saindo de moda, né? Foi. Olha, ele mandou um áudio seu, viu? Caminhei, só Lapada, né? foi da varanda, porque. Da varanda, eu digo, eu já amo esse corretor, porque o que eu queria ali. Não vou botar, não. Mas ó, por causa de uma porta, você já vai. Exatamente. Como é que eu tenho uma casa de 2 pavimentos e não posso usufruir da varanda, principalmente para minha área de lazer, né? E com a ventilação toda, né? A favor. Eu nasci então topado, voltado ali, eu quero ficar na minha varanda, vendo meu filho brincar na piscina, rapaz. Ó, eu senti o cheirinho da carne para eu poder descer e brincar lá com o povo, né? Então, quando o Felipe veio, foi justamente isso. A gente primeiro vai debater sobre térreo, sobre primeiro andar, valor né? da região. Sobre valores, sobre principalmente assim, vamos pensar nesse cliente, ele quer mais área de lazer. Então, se a área de lazer é o fator determinante agora, porque hoje o condomínio já passou por várias transformações. O primeiro que comprou o lote, o que fez, vou vender meu lote porque eu não tenho mais condições de construir aqui, já chegamos em outro perfil de cliente. E o perfil de cliente que a gente idealizou é justamente esse cara que gosta do lazer, que queria uma casa com 2 pavimentos, que ele possa ter uma área de lazer maior, que possa usufruir isso com seu filho. Ah, Ricardo, qual a idade que esse cara tem? É daqui de Marechal? É lá de Maceió? Provavelmente, tem um estudo aqui, 99% das pessoas que moram no condomínio são de Maceió. Vem pra cá, compra a casa, a maioria de lá, compra a casa, depois vai assim, Ricardo, tô indo no final de semana, depois tô indo embora na terça, depois vai assim, vem na minha casa lá em Maceió que eu não quero voltar mais não, meu apartamento, eu quero ficar aqui mesmo. Então é o que acontece. E a briga foi grande, não foi? E assim, foi importante a sua visão, porque no início eu e ele a gente discutiu, foi o que eu disse. Não, aqui são 2 tipos de cliente diferentes. Se a gente fizer uma casa à terra, vai dar, mas vai ser quartos pequenos, né? A área de lazer muito pequenininha. Então, será que é isso que a gente quer? Vai ter o comprador para esse, mas vai ter também o da outra situação, que é uma área de lazer mais ampla, né? A casa mais ampla, integrada e tudo mais. Então, foi boa essa visão, que você está dia a dia ali, você está vendo o que é que está sendo vendido, o que é que o pessoal está procurando, né? E aí foi importantíssimo, e principalmente quando você foi dando os... E 2 semanas atrás vendemos lá com 2 pavimentos, né? Foi vender lá com 2 pavimentos. Eu digo, olha, o negócio tá chegando. Animou, o homem comece logo a construir, né? A chuva não tá deixando, a chuva não permite. Cara, a chuva tem não permite. água no terreno de um jeito que você não tá imaginando. Eu só vejo uns 900 mil assim na minha frente, 850, mas não vejo o terreno. Gente, mas ó, um ponto importante aqui que a gente conversou, que foi justamente essa parte de ancoragem de preço. Eu tinha parte do recurso, comprei o terreno, o que é que eu fiz? Não, vou fazer financiada, primeiro momento, porque eu consigo praticamente, com o dinheiro que eu tenho do terreno, que vai voltar para mim, com o dinheiro do adiantamento, eu levanto o dinheiro da casa quase todo. Isso. Eu já entro na obra com esquadria comprada, laje comprada. Pode ser ruim se baixar o preço, se estancar, mas eu não tenho que pensar na previsibilidade de hoje. A previsibilidade é aumentar de 7% a 8% ao ano. Então, se eu consigo economizar 7% a 8% dos itens da classe A da curva BC, eu já consigo entrar com quanto de economia nessa obra? Isso. É esse ponto-chave que a gente tem aqui. Mais 100% para sua margem, né? É 100% para minha margem. E quantas casas novas estão sendo construídas no condomínio de 2 pavimentos novas? Nenhuma, né? Mas nós sabemos que tivemos um giro de casas usadas de terceiros, mais nova, a sua vai ser a primeira. Então, assim, é um ponto distante, mas é um ponto atingível, né? Faz e aí parceria, vai chegar. faz parceria? Faço na hora, meu Chega pra casa, é 50-50, né? Agora, vocês falaram aí em relação ao construtor, estamos aqui trazendo esse bate-papo. Eu quero saber de você. Vou começar pela Fernanda aqui, que ela esculhamba. Tem uns que não gostam de mim também, não, viu? Fernanda, quais as maiores dores de cabeça que tu teve com o construtor? Me diz aí. Maiores dores de cabeça? Sim, você teve assim, de chegar na obra com alguém que estava construindo. Pode ser até na Z também, que a gente já teve trash. Sim, mas assim, a maior dor de cabeça, quais 2 pontos assim que você pensa, poxa. Que a dor que o arquiteto tem na hora que vai olhar um projeto dele quando chega lá? Você fala assim, do próprio construtor, a forma de não seguir o projeto, fazer de forma diferente, né, do que a gente tinha planejado.
ligar muito para arquiteta, não buscar fazer um projeto adequado, com um detalhamento bom com o arquiteto, ter assim não respeitar também, sabe? Já aconteceu de eu trabalhar com construtor que botei assim no projeto, fiz toda fiz todo o estudo com o cliente, foi aprovado, a gente escolheu matéria e tudo mais, e ele, na cabeça do cliente, alguma coisa do tipo, bora mudar isso, mudar aquilo. Isso e me deixa, tipo, poxa, o projeto é meu, né? Nasceu ali com o cliente, entendeu? A questão da gestão do projeto também, não cumprir com aquilo que está sendo feito, a falta de comunicação com o arquiteto também. E é importante, né, como ele falou, de ter essa parceria, de ter essa comunicação um com o outro, né? Caso não, né? Às vezes a gente... Ela trabalhou comigo, estagiou comigo desde sempre, né? Então, um dos detalhes que a gente tem é que ela conhece de obra e isso facilita muito pra gente. Tento conhecer, tento estar na obra, tento ter essa parceria. Sabe de preço de metro quadrado, já conhece. Então, assim, tem que ter parceria com todos os profissionais de lá, me dou bem com todos. Eu tenho meu acesso ao meu número, assim, para ligar, para tirar dúvida. Estou sempre disponível, né? Tá lá tudo no projeto, bem detalhado, sempre prezo por isso, mas eu aberta para tirar as dúvidas e tudo mais. Acho que é questão de respeito, você ter cada um no seu lugar, né? Eu tenho que admirar e aplaudir o trabalho de vocês e vocês têm que também respeitar e reconhecer que eu estudo para isso. Vocês já estão, né? Em outra... Tá tudo interligado, mas já é outra área, entendeu? Então, assim, é saber aprender com o outro, saber que você botou tal coisa, tal revestimento, tal... Porque você teve um estudo com o cliente, você fez... Você pesquisou, fez o briefing, você apresentou, ele aprovou. Então, aí, pra quê? Mudar? Você achou bonito no vizinho? Então, essa falta de comunicação, entendeu? Em relação ao respeito, Fernanda, é interessante todos... O ecossistema, né, que vocês falaram bastante, saber que cada um tem a sua cota de participação, a sua responsabilidade, o seu valor. Ninguém é melhor que ninguém, todos estão no mesmo teto e com um objetivo em comum. Então, se cada um fizer a sua parte, com certeza todos vão sair satisfeitos, principalmente o cliente, que é o que a gente tanto quer ajudá-lo a realizar o seu sonho. Quem já quer aquele mito, né? Do arquiteto com o engenheiro, a briga, né? E o cliente no meio. E aí essa falta de união, de chegar, vai ter que ter um pilar aqui, ou vai ter que ter isso aqui. Bora ajustar isso, né, Lipe? Quando a gente faz o projeto, vai para o estrutural, muda uma coisa ou outra, e eu tenho que ter a humildade de entender que aquilo ali foi necessário pra gente chegar num consenso. Então, às vezes só uma mudança na concepção da gente, a gente economiza 12%, 18%, né? Eu faço sempre o estudo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu sou especialista em estrutura, apesar de não fazer projeto, eu contrato projeto, mas eu me formei pra isso, pra poder ter uma visão melhor quando eu pegasse um projeto. Então eu não sou inimiga de ninguém, né? Tem aquela rixazinha que é um mito, né, que a gente tá tentando quebrar. Tem que ter essa parceria, engenheiro, arquiteto, cada um assim... no seu lugar, respeitando o outro, mas tentando trocar essa ideia, essa informação, que é importante, né? Eu gosto de aprender. Deixa eu perguntar a vocês dois aí, conta aí. Pode contar a história, eu gosto de ouvir história. Porque assim, eu acho que a arquitetura, ela tem uma função ali de estética, né? E função. Porque se você só faz uma casa bonita... Aí depois a casa entra água por tudo que é lado, aí você fica, eita, não sei o que. Eu digo, não, meu patrão, aí o projeto, então não adianta. E a gente tem a briga também com o cliente o tempo todo, que às vezes a gente entende que tem a face poente, tem a face nascente e vai ajustando. E às vezes o construtor fica naquela situação que já tive várias, aí o construtor brigando aí para poder mudar o projeto. E depois o cliente fica assim, minha casa agora ficou escura. Eu digo, mas não foi você que quis mudar com o engenheiro? Você não perguntou ao arquiteto se podia mudar aquilo ali, né? Aí você chegou com o engenheiro, conversou lá, diminuiu alguma situação com o mestre, de que agora? Agora você tem que abrir de novo, fazer o rasgo aí de novo, né? Mas a ventilação, rapaz, a janela era de correr, botou uma maxiar agora, eu digo, sim, foi uma opção sua agora. E como é que vai resolver? Porque quando o arquiteto coloca lá, é para isso. E quando a gente está no meio da negociação, o corretor, arquiteto e o construtor, você tem uma pessoa a mais na mesa da negociação. E aí, Ricardo? Digo, não, aqui a sua segurança foi essa. Combinado é combinado, não sai caro nem barato. Eu aprendi isso na negociação no mercado imobiliário e aí eu tô lá para dar essa segurança para o meu cliente construtor e para o meu cliente que está consumidor final e para o arquiteto lá. Digo, não, o combinado foi esse. Não foi esse, não. O cliente chega para mim, Ricardo, não. Digo, não, o combinado não foi esse. Eu estou garantindo o construtor. E quando o construtor faz alguma coisa, eu disse, não, o combinado não foi esse. Estou garantindo o comprador. Então, essa função nossa é muito além de vender o imóvel, é muito além longe, eu não sou nenhum jurista nem nada, mas assim,
combinado é combinado, nem caro nem barato. E aí isso funciona, né? Exatamente. Eu acredito que o fato de você seguir friamente o que vai ser especificado no memorial descritivo e principalmente ser bem exato em relação ao prazo de obra são as principais dores hoje que os clientes às vezes deixam de construir e optam por, mesmo que não seja a casa ideal para ele, mas querer se mudar o mais rápido possível por ter ouvido falar de pessoas que tiveram esse tipo de problemas, de frustrações. Então, esses são os dois principais pontos. Inclusive, como vocês sabem, lá em Garanhuns chove bastante, o pessoal está colocando 2, 3 meses a mais do que a previsibilidade real de obra. Se for para surpreender, que seja uma surpresa boa, antecipando essa obra, conseguindo, de repente, um desconto no acabamento e dando um upgrade sei lá, no piso, na esquadria ou qualquer item que ele ache interessante. Ao contrário, isso é o que vai gerar indicação. E a gente sabe que a indicação é 50% aí para você ter uma nova obra, um novo cliente satisfeito. Perfeitamente. Deixa eu perguntar, mas e problema físico mesmo? Você chegou em uma obra aqui que, meu Deus, deu problema. Quais são os maiores problemas que acontecem? Até eu tenho um pós-obra, gente. A gente não é onipresente. Eu sou construtor, estou com anos no mercado. Mas às vezes você sai, tem uma parede que o cara estava lá na obra, vacilou. E aí o nosso papel é voltar lá, consertar para o cliente e devolver a ele do jeito certo. Porque o cliente pagou para ter a qualidade. Então, a gente tem que entregar. Errar é natural. O que acontece é fazer com erro. Mas vamos lá. E assim, qual foi assim, o maior erro, sem citar o nome do construtor, óbvio, que chegou na obra e fez, meu Deus do céu, tem que voltar. Me conta aí, que eu já passei por cada uma. Cara, todos os imóveis novos, né, eles têm a questão da garantia por parte da construtora. E o cliente, quando ele vai olhar que ele vê alguns defeitos, é dizer, não, pode ficar tranquilo. O construtor, ele sabe da responsabilidade dele, ele tem uma equipe de pós-venda que vai precisar resolver isso e não é favor, é uma obrigação que ele tem. Caso contrário, você liga para a Caixa, aciona o seguro, a Caixa vai pagar uma empresa terceirizada, que a Caixa é corresponsável por isso, e simplesmente a construtora deixa de vender imóvel financiado pelo banco. Ou seja, pode acontecer do cara morrer, da construtora quebrar, mas aí tem o seguro da Caixa para poder lhe respaldar disso. Eu digo, e o problema em si? Qual é o problema que você mais vê? Porque tem um negócio comum, né? Geralmente o problema que mais dá naquela região é X, Y. Qual mais lá que dá em Garanhuns? Cara, eu acredito que infiltração devido à chuva. Mas a infiltração não é o problema, né? A questão é o que causou a infiltração. A falta do processo correto. A falta do processo correto. E você, bro, qual é geralmente o problema principal que acha assim? Marcelo tocou num ponto, né, sensível, né? Agora a gente tá com muita chuva, assim, né? Então, assim, já teve situações que eu trabalhei do Minha Casa Minha Vida até onde eu estou hoje. Né? Acho que a gente passa por um processo. E você vê situações parecidas, né? Hoje, você tem muita casa em platibanda, né? Então, antes a gente fazia platibanda com aquela telha fibra, cimento, né? E tal, não utilizava aquelas mantas hoje. Então, fazia essa situação. Hoje a gente tem as mantas impermeabilizadas, resolve tudo. Mas antes não tinha, né? Isso, né? Então, o que acontecia? Às vezes o cliente estava morando e na coberta você tem que fazer a manutenção. Você tem lá Você tem que fazer manutenção de 2 em 2 anos, Sim. Tem que resolver isso lá. Aí aqui não chove pouco não, né? Aí quando começa a vir a chuva, a infiltração que tá lá. E o cliente liga para mim assim, Ricardo, pelo amor de Deus, minha casa tá enchendo. Aí quando às vezes eu chego lá, é apenas uma calha que estava entupida. Uhum. Às vezes você tá lá, o cara instalou energia solar, mas fez uma perfuração, aí chegou lá. E muitas vezes acontece também do próprio construtor. Você fez uma casa de platibanda, fez a laje toda, aí tem uma parede que vai receber a chuva. E o cara não impermeabilizou essa parede. E o que acontece? Você não tem nada que vai proteger, leva a chuva direto e essa chuva vai entrar prejudicando tudo. A falha no processo construtivo, né? Na falha do processo construtivo. Aí ele vai lá, mas assim, graças a Deus, ele sempre vai lá, faz o reparo e aí todo mundo fica feliz. E às vezes o cliente não entende que chovendo não dá para reparar. Tem que esperar pelo menos 2, 3 dias aí de sol, mas o cliente sempre vai lá reparar. Isso é bem comum. Hoje não, com as impermeabilizantes, tudo na laje, os preparos, nós conseguimos resolver aí quase que 100% desses problemas, mas tivemos muito. Pois é, e existe uma diferença que vale a pena ressaltar, que é entre um vício de construção e o mau uso. É isso. Tem um construtor que eu já vendi mais de 400 casas, mais de 400 negócios com ele, trabalha muito com aquisição de terreno de Minha Casa Minha Vida. E aí, uma cliente de umas
cerca de 40 casas prontas, me ligou dizendo que não tinha conseguido falar com ele, que a casa entrou não sei quanto de água. Aí, não, pode ficar tranquilo, ele tá viajando, mas eu vou falar com o encarregado dele e pode ter certeza que amanhã ele tá. E se ele, não, e se ele não confia, não, eu pago do meu bolso, pode ter certeza, eu confio 100% nesse cara. Beleza. No outro dia o cara foi lá, ele falou, alguém subiu na telha, ele, semana passada o rapaz veio colocar uma antena. Quando ele viu lá, tava lá, já fachada, não sei, pronto. Foi mau uso. Como o rapaz já tava lá, tinha a equipe lá bem próxima fazendo a obra, resolveram numa boa, mas é interessante também ressaltar essa situação do vício de construção para o mau uso. Aí vem um ponto importante para o engenheiro e o arquiteto conhecerem, saber quais são suas obrigações e seus deveres. Cada material, cada serviço tem a sua garantia e a gente acha a garantia de tudo é 5 anos, não é? A gente tem que entender garantia de pintura é uma, garantia de impermeabilização é outra, garantia de parede é outra, e às vezes o cara chegou na obra lá, com 3 meses ele mete uma piscina, quebrou a parede, meu amigo, a garantia já muda. Então, laudozinho e jogar o jogo dos grandes. A gente tá para atender o cliente e fazer a melhoria para ele. Mas a gente também sabe que tem cliente que quer se aproveitar da situação. Sim. Às vezes sem querer, às vezes sabendo também. Então, isso é importantíssimo. E aí vem aquele ponto agora. Vocês viram, né? Qual o problema? A impermeabilização. Então, ó, Tec Dry impermeabilizações. Vocês viram aqui, eu levantei o problema e agora eu tô com a solução. Joga o arroba Tec Dry, gente. Ó, nosso patrocinador master aqui do nosso podcast. Então, se vocês estão gostando disso aqui, depois segue na página. É realmente soluções e impermeabilizações para vários tipos, tanto de pós-obra como do processo construtivo. E esses materiais é que garante aí uma boa obra e uma vida duradoura da sua construção. Menino, a propaganda chega foi introduzida. O locutor já aí. Rapaz. Deixa eu perguntar aqui. Vamos lá. É uma coisa que é importante. Qual o tempo médio nas obras de vocês entre captação de cliente, processo de início de obra, que é onde o construtor realmente entra, e finalização da obra? Óbvio que isso muda de cidade, do tipo de complexo, de quanto voltou, mas pra gente ter uma média de mercado aí de vocês. Tá, eu acho assim, que vai depender. Maceió, por exemplo, eu demoro para tirar um alvará. Lá em Marechal eu consigo aí em 45 dias, 30 dias no máximo, eu tô com um alvará na mão. Né? Até porque você, como construtor, só vai começar a botar um prego lá quando tiver o alvará. Né? Então, assim, eu digo entre o processo de financiamento, assinatura do contrato e o engenheiro começar lá, a construção lá, em torno aí de 60 a 90 dias para você começar a fazer o processo. E dependendo da casa aí, eu tenho casas num condomínio que demorou 5 meses para construir. Tem casos que demoraram 8 meses e tem casos que terminaram em 12 meses. Então vai depender muito do metro quadrado e o acabamento. Porque teve uma pedra uma vez que o cliente botou, que era 4 caras para trabalhar, meu amigo. Ou fazia isso aí, tinha que demorar. Então, eu acho que estudo de viabilidade a gente vai fazendo tudo junto quando o projeto está pronto. Mas depende muito do município. Marechal eu consigo tirar uma vara rápido. Maceió, espera aí 3, 4 meses para sair. Tudo certo é 4 meses. Lá em Marechal sai rápido. E lá em Garanhuns, como é que é? Está sendo bem parecido lá com o Marechal. Normalmente, essa parte do crédito, a gente começa a contar a partir do crédito para poder ir para a parte de projeto, de orçamento e depois se dar entrada na prefeitura, certo? Partindo desse momento do ponto da prefeitura, que normalmente é daí de 30 a 45 dias para, de fato, quando o cliente assinou no banco que está iniciando obra. E a obra varia. Obra de 5 meses a 12 meses, de 5 a 12 meses normalmente, vai depender do padrão e do período também. Sazonalidade do tempo. Sazonalidade do tempo. Esse período agora, as casas recentes que a gente fechou, colocou uma gordura de 2 a 3 meses. Já em casas que começou no ano passado, que foram entregues mês passado, começou a chover recentemente, então foi tranquilo, ao contrário, entregou com esse período também de antecedência. Top de linha. Agora deixa eu perguntar a vocês o seguinte, a gente está tratando agora de obra, vou construir uma casa para vender. O que é que mais eu posso agregar, além do bem casa em si, que a gente sabe que tem todo um projeto, mas de acessório para encher os olhos do cliente e, em consequente, aumentar o valor da venda? E aí, quais são os acessórios, os eixos que a gente deve colocar, que vocês, cada região tem a sua sazonalidade, sua peculiaridade, mas vamos lá, começando por Garanhuns agora. O que é que a gente pode colocar de acessório lá que vai dar um upgrade no valor, na lucratividade e abrir os olhos do cliente? Ao contrário de Marechal, que a gente sempre diz lá, não coloque piscina. Por isso que eu queria começar com você. Então, se o cara chega e vai colocar uma piscina de 20 mil, às vezes ao contrário, deixa de fazer uma venda porque o cara, não quero piscina, tá doido, eu vou ter um custo, vou ter manutenção, não vou usar, vou pular lá, vai tá gelado. Então, é um dos itens que a gente não recomenda. Você explicar que Garanhuns é frio. Garanhuns é frio. Lá o bicho pega. E assim,
é usar o máximo de tonalidades neutras que você vai se sentir com possibilidades de alteração, algo que você deixar meio que em aberto. Quando eu falo tonalidades, eu digo a parede, da fachada interna, o tipo de piso, um balcão, às vezes, de granito. A gente sabe que tem muita também, isso vai influenciar bastante no preço. A gente pega um balcão verde em Ubatuba ali, que é o mais tradicional, o preto São Gabriel, que tem 1 metro quadrado de 400, 500 reais, a um nanoglass que vai de 1.800, 2.000. A gente sabe que dependendo do tamanho e da utilização vai encarecer também. Então, a casa quanto mais neutra possível e menos acessórios que forem... não vou dizer desnecessário, porque o desnecessário é questão de ponto de vista, mas que, no geral, vão ser menos aproveitados. Eu acredito que isso, o cliente, às vezes, conseguindo um preço mais em conta, ele vai conseguir agregar do jeito dele. Depois coloca, se Depois ele tiver interesse. Lá em Marechal, o negócio é um pouquinho diferente, né, Arol? Conta aí um pouquinho da nossa realidade lá. É porque depende muito do condomínio, né? Assim, ó, eu tenho um condomínio alto padrão, acho que se a gente pega uma referência lá como Laguna, eu posso fazer uma casa lá, deixar ela toda mobiliada, que vai ser até mais fácil de vender do que uma casa sem nada. Às vezes lá, porque o cliente não quer ter o dor de cabeça para nada mais. Ele vai ter lá a casa, tem casa lá que tem até uma Ferrari lá, o cara nem tira essa daqui, que eu quero essa, né? Então assim, vai depender muito do perfil. Hoje no condomínio Porto Manguaba, hoje que já virou o cliente de lá, que mudou também já esse cliente, ele já quer ter uma piscina, porque ele está pensando já como segundo lar, uma casa de praia, mas dentro de um condomínio, né, que ele vai ter o custo-benefício muito bom. Você vai pegar casas lá de primeiro andar, 850 mil, você não compra nunca isso aqui, Maceió, né? Mas lá em Marechal Deodoro, você está a 20 minutos do centro da cidade, você está a 2 minutos de uma das praias mais bonitas do Brasil, com excelente gastronomia hoje lá. Então, o que é que hoje? Na piscina encanta. Pô, tu foi lá para a praia, você não surfa, mas seu filho surfa, saiu, tomou um banho lá no chuveirão e depois está descansando na piscina. O filho gosta de surfar e o pai gosta de assistir o futebol. Domingão ele bota só a televisão na varanda gourmet e fica na piscina aqui relaxando. É isso que ele quer hoje, né? Isso que ele quer hoje. Então, vai depender muito do perfil. Muito, muito, muito do perfil. Quando eu faço aquisição, terreno e construção, eu consigo fechar com memorial descritivo básico para o cliente e dou a oportunidade, junto com o arquiteto, de definir os materiais com o que ele quiser fazer. Porque eu já tenho esse orçamento pré-estabelecido. E o que ele paga agora? Ele paga só a diferença. Vamos dizer que aquele banheiro custou 8 mil de revestimento. Aí ele escolheu um banheiro melhor, com revestimento melhor, e vai pagar só 1.000 a mais agora. Ele não vai preocupar com 9 mil, ele vai preocupar com 1.000. E 1.000 muitas vezes ele tem. Vai no material de construção, divide da forma que ele quis. Então, depende do processo. No processo da modalidade aquisição, terreno, construção, a exclusividade vende. E às vezes o cliente fica durante o processo construtivo, não tenho dinheiro na negociação. Não tenho dinheiro, estou muito apertado, mas não. Quando começa a casa, o cara, rapaz, apareceu o dinheiro? Olha, dá para melhorar isso, dá para melhorar aquilo? Até porque a gente sabe, depois que ele mora, ele vai fazer os móveis planejados. E ele vai gastar aí ou 50% bem próximo do valor da casa, dependendo do imóvel, para personalizar do jeito que ele quer. Mas na negociação, o jogo é duro, menino, né? O jogo é duro. E lá, por exemplo, uma coisa que eu vejo que pesa muito é fachada. Fachada. Imponência. Porque lá, casas menores, né, de um pavimento só, pequenas, né, por causa do terreno, mas a fachada... Fantástica, vamos... Né? Acho que vende. Vende, porque você tem fachada lá de casa terra de 6 metros, como fosse pedreiro. Você olha do vizinho, uma casa de primeiro andar. Pedreiro alto. Rapaz, sabe que vai ser primeiro andar também? Se você fizer uma casa lá com a fachada normal, com um pedreito normal, você nem mata, vá, né? mata. Nem vá, porque ali é tudo assim, um padrão de fachada. A casa pode ser menor, pequena, né? Sim. Mas a fachada já ganha o dono. A gente se encanta com a fachada, com a iluminação, que eu vejo que... Começou agora a colocar os LEDs, né? Você bota o perfil de LEDzinho ali, você vai entendendo. O projeto luminotécnico é algo que recentemente está sendo bem... Paisagismo agora, casa, é uma casa de dia e outra casa à noite, cara. É uma casa de dia e uma casa à noite. O projeto luminotécnico faz diferença. Eu vejo que a fachada pesa muito. Pesa. E outra coisa assim, é porque você quer apresentar a casa como se fosse um castelo. Então, você não quer chegar num negócio xoxo, né? Então, assim, veja, como quando o condomínio ele oferece também um memorial para que você possa seguir a parte da construção, é muito importante, porque assim, é da sua casa para melhor, não da sua casa para pior.
maior. Que valoriza né? tudo, Aí né? a valorização do seu vizinho vai trazer a valorização da sua casa. Né? E assim sucessivamente. Imagina o cara chegar lá e costuma dizer assim, ó, não, mas tem que construir o padrão do condomínio. Tem. Imagina assim, tu faz uma Isso. casa linda, aí chega lá, o cara vem com a toca do Gugu assim, monta lá, só jogar e você vai dormir lá. Você vai querer uma situação dessa, né? Então não dá. Então isso é importante. As imponências das fachadas vendem. É você Uma que vai quer puxando trazer. a outra. E é uma coisa que aconteceu muito lá no condomínio, né? Se a Sim. gente for analisar, Marcelo, vendia a mesma casa, o Brau vendia por 350, hoje é quanto, Brau? Mesma casa, se ele for fazer. Hoje é 650. A mesma casa 3 anos atrás. E o cliente chega pra mim assim, Ricardo, rapaz, os juros tá bom. Até falei isso hoje, né? Rapaz, o juros tá ótimo, tá dentro do seu orçamento, tá. Se esses juros baixar, bicho, se for calculado os 30, então faz uma portabilidade depois. Mas não se preocupa com os juros que tá hoje, mas com a oportunidade que você pode comprar a sua casa hoje. Porque se você for pensar nos juros baixar daqui a 2, 3 anos, o valor não será o mesmo. Então, quando eu entro no condomínio lá no Porto Manguaba, Marcelo, que a gente é especialista lá, eu botei a primeira placa lá naquele condomínio, olhar assim, dizer, rapaz, tem nada, são 206 lotes vazios. Então, muitos construtores, quando começaram lá, fez, rapaz, eu não vou entrar aqui não. Rapaz, não tem nada, graças a Deus que não tem nada. Tu vai fazer um portfólio aqui, tu tem 206 lotes para construir. Se você tá vendo o problema, eu tô vendo a solução. Tu vai ganhar tanto dinheiro aqui que você nunca imaginou. E o cara tinha aquele medo assim, e hoje tá rindo à toa, né? E já em contrapartida tem construtor que não pisa mais lá, né? Não pisa, Mas é que não tem que estar mesmo, porque o mercado faz o filtro, só ficam os melhores. Né? Se você entra com aquele pensamento, como no nosso mercado imobiliário também, Marcelo, quantos corretores entraram lá em Garanhuns quando o negócio começou a ficar bom? Minha Nossa Senhora. Bom no bom é moleza, né? Bom no bom, todo mundo é bom. Eu trabalhei no varejo e era assim, dezembro, todo mundo vendia, né? Quando chegava em janeiro, meu amigo, que não vinha ninguém na loja, o cara assim, rapaz, eu acho que eu vou embora. Porque assim, não é o vendedor, o corretor, tudo não é bom só no momento que dá bom, é no momento que dá ruim também. E o cara chega pra mim, Ricardo, como é que tá? Eu digo, tá maravilhoso, eu não tenho o que reclamar. Tô continuando fazendo negócio, né? E os negócios estão acontecendo. Aqueles que entraram no alvoroço foram embora, como os construtores também que entraram no alvoroço pensando na lucratividade, que não entendia nada de obra, nem de cimento muitas vezes, mas tinham dinheiro na conta, aí achou que agora eu vou ganhar dinheiro com esse mercado. Entrava até atrasado. E o que acontece hoje também? O cara chega para mim, Ricardo, o juros está alto, vai baixar? Vai baixar, isso aí faz parte, é um cíclico, então ele vai baixar. Então quando começar a baixar, eu vou começar a construir. Diga aí que você perdeu o time. Que o momento da compra tá agora. Então, nessa alta, tu vai construindo. Porque quando os juros baixar, tu vai estar vendendo. Tá pensando em quê? Não adianta, né? Exatamente. E os juros, quando você vai botar no papel hoje, a maior taxa de juros, falando especificamente da Caixa, né? Você também tem os bancos privados também. Sim. Fica 0,8 ao mês. Isso. Quem é que empresta dinheiro a 0,8 ao mês? Nenhuma linha de crédito hoje, seja para carro ou para empréstimo, nem quando tinha o Pronamp, nenhum chegava essa taxa de juros. Então, a gente está hoje com uma faixa aí de 10% de taxa de juros anual, né? E quando a gente vai pegar a Selic com 13%, se você pega um dinheiro emprestado abaixo da Selic, ao contrário, você está ganhando dinheiro. Você tem muita gente que às vezes vamos supor, o cara tem 1 milhão na conta, certo? E o cara quer comprar uma casa. É mais interessante para ele fazer uma aplicação em renda fixa, rentabilizar 1% ao mês, pagar 0,8 e ter 0,2 para fazer a amortização. Vai chegar um momento que ele vai ter a casa e o dinheiro. Exatamente. E a valorização da casa. E a valorização da casa, você pensa Quando em eu negócio, boto isso num papel para o cliente, que assim, eu gosto de fazer tudo para ele, faz, é mesmo, né? Cara, você não tem que pensar nos anos que você vai pagar, né, o financiamento, até porque você vai melhorar a condição, tu vai vender aquela casa, vai recuperar o dinheiro que você pagou, ainda tem um ágio. Então, assim, na história do mundo, investir em imóvel sempre foi o melhor negócio. E o melhor de tudo, sem ter o dinheiro. Sem ter o dinheiro, né? Imagina Só que agora. o nome limpe o crédito. Investir com o dinheiro dos outros é bom demais. Exatamente. E ter o lá para sua família e proporcionar o melhor, que é isso que a gente quer, né? Exatamente. Porque às vezes chegava para mim assim, Ricardo, eu tenho 1 milhão, bicho, eu vou investir nisso aí. Eu disse, cara, como o Marcelo falou, bota no banco, pega uma parte dessa grana, financia a diferença e vai para lá. O imóvel é a única coisa que você vai pagar de qualquer jeito, seja seu ou de locação. Você vai ter que pagar a moradia própria, a não ser que você fique dentro da casa do pai e da mãe o resto da vida, né? Mas não dá. Cara, eu acho que é isso. Tem mais alguma colocação pra falar, Fernanda? Você ficou tão quietinha. Não, eu tava só escutando aqui com os especialistas aí. Achei Marcelo, maravilhoso. mais algum comentário, bro? Eu acho que é maravilhoso, cara. Um bate-papo desse aqui é pra você que é corretor, é pra você que é engenheiro, pra você que é arquiteto, é pra você que tá pensando se vale a pena construir ou não, meu amigo. Isso aqui já resolve qualquer consultoria, praticamente. Agora é procurar o corretor pra fazer o fechamento. Exatamente. Só reforçar que é toda essa parceria
que faz com que leve ao sucesso de um negócio. Negócio esse que é a concretização do sonho de uma família. Então você é um elo bastante importante. O corretor ao teu primeiro contato, o correspondente na aprovação de crédito, o arquiteto no planejamento do projeto, o engenheiro na execução, cada um fazendo a sua parte. Ninguém é melhor do que ninguém, todos estão prontos para ajudar você e pode ter certeza que vai sair um excelente negócio. E pode marcar aqui, botar o Marcelo aqui embaixo nos comentários, bota o Ricardo Brol também, os dois fazem um excelente trabalho nas redes sociais e você pode aprender com eles também como é que faz a venda, porque os cabas vendem. Os cabas vendem até carrinho de picolé, se deixar. E assim, eu quero agradecer também pela oportunidade, Felipe, Fernanda, esse bate-papo muito bacana aqui, Marcelo presente, né, assim, você que deseja também ser um especialista na modalidade de aquisição e terreno de construção, eu fiz curso técnico de gesseiro, né, disso aqui, aplicação de revestimento de cerâmica, assim, para poder entender de perto. Eu não trabalho com isso, né, aplicando nem nada, mas eu quero entender como é que funcionava, como é que ficava lá uma situação, um arame, por que trincava, né, o gesso, por que não fazia dilatação fora. Então, a gente vai se aperfeiçoando. O corretor tem várias áreas para poder trabalhar e eu acho que ser especialista é buscar sempre conhecimento, como vocês, fazer o seu curso para poder entender também. Rapaz, o Ricardo é aluno, o Ricardo é aluno de verdade. Porque quando até que eu entrei assim, digo, eu posso fazer, ele, não é para corretor, é para engenheiro, é para arquiteto. Eu digo, não, mas eu sou também, eu quero aprender o processo. E esse aí você vai aprendendo o processo e vai perguntando, porque eu tô todos os dias nas obras. E eu sou aquele cara chato assim, como é isso aí? Como é isso aqui? Então, se você pegar algumas coisas minhas anteriores, se pegar aqui, eu era os mestres de obras antes, que eu tava ali ativamente com ele, o Boca, o Leandro, assim, meu irmão, vou aprender a bater laje. Me diz aí como é que a gente faz. Pega o balde aí e vem pra cá. Você é curioso, né? Então, você tava lá assim, ó, Ricardo, você subia? Eu digo, não, levava o balde só pra lá e você sobe. Você aguentei tudo? Mentira, aguentei nada, mas só entreguei a cerveja que eu prometi. Aí tá certo. Felipe, mas você carga. Ele comprou o livro? Não, não comprou. Então a gente tá empatado. Não, é verdade, ó. O Marcelo é meu amigo, gente, das antigas também. Já tomamos algumas cervejas juntos aqui nessa vida, umas 4.000 caixas. E Marcelo é um grande parceiro, fez questão de pegar o livro. O cara mora no meu coração. O Ricardo também é parceiro fino. Fernanda, minha irmã do coração e minha sócia. Então, assim, a gente tá aqui entre amigos, cara. Porque a construção civil, ela une. Eu fui para o casamento do Vinícius e da Priscila lá em Garanhuns, através da engenharia que trouxe novas amizades. Então, o Marcelo já era amigo, veio também. Ricardo veio através da construção civil. Eu tenho hoje amigos, cara, que eu fui padrinho de casamento, ou que eu fui para casamento lá em Minas Gerais, através da construção civil, através das redes sociais, através dessa parada. E eu acho que cada um fazendo seu trabalho aqui, a gente só tem a agregar à nossa sociedade, ao mercado da construção civil. Vocês são guerreiros, vocês estão de parabéns e que Deus abençoe cada vez mais a gente aqui, né? Buscando sempre melhor. E vocês, quando forem procurar, procurem profissionais que estão lá comprometidos para realizar o sonho de vocês, né? Nós estamos lidando com sonhos, né? Primeiro vem um sonho do cliente chegar e contar a vida toda e dizer o que quer. Então, a gente está alinhado a isso para vir depois a técnica, mas primeiro vem aquela realização do sonho. Então, sempre procurar profissionais que realmente estejam comprometidos e entendem o que, de fato, não é só o dinheiro, mas a vida toda daquele cliente. Saber até dizer não, né, Fernanda? Que é importante ali, que às vezes, isso não vai dar certo. O cara não vai dar certo. Então, também é importante isso aí. Gente, eu acho que é isso. Mais uma vez agradecer a vocês por estar ali, líder. De verdade, foi um prazer enorme. Não é fácil estar aqui à noite, até quase 10 horas da noite conversando, mas vocês dedicaram o seu tempo. Obrigado aqui pra minha irmãzinha. Tô de noite, mas tô na praia. Tá de noite, mas tá na praia. O homem é um especialista. Tá aí, ó. Gente, é isso aí. Muito obrigado. Toda semana aqui a gente tá com mais um episódio do nosso Azecast Engenheiro Raiz. Agradecer mais uma vez a Obra na Mão e a nossa patrocinadora forma Tec Dry, patrocinadora forte Tec Dry Impermeabilizantes, a solução para umidade e infiltração. Aí. Rapaz,